Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Era uma Vez em Hollywood. Finalmente fazendo esse podcast que vocês esperaram bastante, eu esperei bastante, eu tô muito feliz que eu finalmente tô começando. Aqui vai ser nosso lugar para falar sobre BoJack, para falar as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, falar dos episódios. Eu ainda tô vendo direitinho qual vai ser o formato. A princípio, minha ideia é: a gente faz um episódio falando de alguma coisa mais geral sobre a série, e depois um episódio falando sobre uma temporada, ou meia temporada, se for alguma que acontece bastante coisa. E eu tô bem animada pra fazer isso, eu já tenho alguns convidados na minha lista, mas eu também quero sugestões de vocês, de quem vocês gostariam que fosse convidado. Eu tô muito feliz de falar mais sobre BoJack com vocês, porque foi isso que me fez começar a ter um público na internet e é a minha série favorita e eu amo ela demais. Hoje o que eu preparei pra gente são algumas perguntas que eu vou responder. E eu também gostaria de saber a resposta de vocês. Isso aqui vai estar em plataforma de áudio, tipo Spotify, mas também vai estar no YouTube. No YouTube vocês conseguem deixar comentário. No Spotify eu acho que não, não tenho certeza. Eu planejo soltar os episódios de sexta-feira, porque foi o que o pessoal mais falou que queria. E é isso, eu espero que vocês curtam o podcast. Hoje vai ser um episódio mais de boinha mesmo, só respondendo algumas coisas, porque ainda tenho que sentir como vai ser o público e tudo mais. Mas vamos lá. Eu peguei algumas perguntas que vocês me fizeram e algumas perguntas mais geraisonas da série, vamos dar uma olhada nelas. Começando por alguns favoritos. Eu coloquei episódio favorito. A vista do meio pra baixo. Quem já vê meus vídeos sabe disso, mas a vista do meio pra baixo foi um episódio que meio que mudou minha vida. Tipo, eu tava num lugar muito complicado da minha vida e da minha saúde mental na época, um lugar muito perigoso pra mim mesma. E quando eu ouvi o poema do Secretariat, A Vista do Meio pra Baixo, aquilo me mudou de verdade. Eu tava indo pra um caminho de autodestruição e aquilo foi uma forma de me acordar e falar: não, eu preciso procurar ajuda porque isso não é uma solução. Ver o BoJack correndo e percebendo que ele não queria que a vida dele acabasse me fez perceber que eu também não queria que minha vida acabasse. Eu queria que meu problema acabasse. E isso parece óbvio, mas na época pra mim não foi. E foi muito importante ver esse episódio de verdade mesmo. Eu falo que salvou minha vida e parece exagero, mas não é exagero. É muito sério. Então, esse episódio, além disso, eu acho que a estética dele é maravilhosa e essa vibe toda de que parece um sonho e parece uma alucinação, eu amo isso. Tanto que tem um episódio na primeira temporada que tem essa vibe, ele usa várias coisas e tem várias alucinações que eu também amo e eu acho que é super subestimado, mas meu favorito definitivamente é A Vista do Meio pra Baixo. Personagem favorito. Olha, se eu for falar em termos de complexidade de personagem, eu teria que dizer o BoJack, porque eu acho que ele é um personagem extremamente bem feito. Eu sou, assim, fascinada pela forma como eles construíram esse cavalo tão humano e tão falho, e eu acho que ele é um personagem fantástico. Mas eu acho que a minha favorita é a Diane. E eu sei que as pessoas falam que eu gosto dela porque eu pareço com ela. Eu não acho que eu pareço com ela fisicamente, mas eu me identifico muito com ela. Todo o lance dela ter vindo de uma história muito difícil e ter tido uma vida meio horrível e ter vários problemas de saúde mental e ainda tentar ser uma boa pessoa, mesmo que ela falhe às vezes, é muito interessante pra mim e é muito bom. E eu acho que esses dois personagens, tanto a Diane quanto o BoJack, são boas representações de lutar com a sua saúde mental. Ela faz isso de uma forma mais consciente, ela vai atrás de terapia, ela quer ser uma boa pessoa, enquanto o BoJack se afunda cada vez mais. Ela tem momentos em que ela se afunda também, mas ela sempre tenta melhorar. E eu também gosto muito da parte toda dela ter as questões de criatividade dela como escritora, porque eu sou escritora, estou escrevendo meu primeiro livro, mas já escrevi vários poemas, várias coisinhas assim. E eu me identifico muito com todo o lance dela ter medo de deixar de ser triste e aí a escrita dela sofrer. Eu me identifico com os bloqueios criativos que ela tem às vezes. É muito real e essa é uma personagem que eu amo. No começo da série eu não gostava dela, inclusive. Eu até lembro de falar pro meu irmão: nossa, essa Diana é uma chata, não sei o quê.
eu achava que ela era uma personagem meio provisória, eu não sabia muito sobre a série. E aí, conforme foi continuando, eu fui me apaixonando por ela e eu acho que ela é minha favorita. Eu tenho uma ligação muito forte com ela e eu tenho a Diane e o BoJack tatuados no meu braço, então isso já diz o suficiente, eu acho. Aí tem casal favorito e eu coloquei três e eu não vou escolher entre esses três porque eu amo muito os três. O primeiro, Princess Caroline e Judah. Cara, eu amo eles. Eu acho que eles funcionam perfeitamente. Eu acho que é tudo que a Princess Caroline merecia e nunca tinha tido. Então, apaixonada por eles, eu acho que faz todo sentido. Tem gente que acha que veio do nada essa relação deles. Eu não acho isso nem um pouco. Eu acho que faz tanto sentido que é surpreendente que não tenha acontecido antes. Os dois são perfeitinhos um pro outro. Segundo casal que eu coloquei aqui, Diane e Guy. Olha, eu amo eles, acho eles incríveis. Eu tive um relacionamento recentemente, eu terminei um relacionamento recentemente e foi o melhor relacionamento da minha vida e me lembrava muito a relação entre eles, porque eles têm um companheirismo bizarro. O Guy entende ela, ele quer que ela melhore, ele quer estar ao lado dela e eu acho isso muito bonito. E depois de passar um tempo com o Mr. Peanut Butter, que apesar de também se importar, não entendia ela e não entendia que os problemas que ela tinha eram reais e precisavam ser tratados, ter o Guy como contraste para isso é incrível. Porque o Guy sabia o que estava rolando e ele queria que ela tivesse melhor e ele confrontava ela sobre as coisas que ela precisava mudar e as coisas que ela precisava fazer por ela mesma. E eu acho a relação deles muito linda e foi outra que no começo eu não estava dando nada. Não achava que ia virar nada. E aí, Todd e Maud, porque eles são perfeitos. Eu fiquei tão feliz do Todd ter esse final com ela e eles terem a casa deles, porque, primeiro, representatividade assexual eu acho muito importante e eu fico muito feliz sempre que eu vejo. Até porque, como a gente sabe, em algumas séries tem personagens que era pra ser assexuais e eles não são. Fizeram isso com o Jughead de Riverdale. Eu, graças a Deus, não continuei vendo essa série, eu vi só a primeira temporada. Mas ter um personagem assexual que não é romântico também é legal se for, mas no caso dele, que não é romântico e encontra uma parceira e encontra amor, eu acho isso muito bonito. E a relação deles é muito boa porque, beleza, os dois são assexuais, mas isso é tipo a 20ª coisa em comum que eles têm. Eles têm muita coisa. E os dois têm essas ideias malucas, eles pensam de um jeito parecido e eles dão apoio um pro outro e é tipo. Ah, sério, eu sinto muito a conexão deles, eu amo eles. Então, Princess Caroline e Judah, Diana e Guy, Todd e Maud. Eu acho que esses são meus favoritos, eu não sei se eu tô esquecendo algum. Mas eu acho que não, porque olhando as relações assim do BoJack, não tem nenhuma que eu queira colocar, do Mr. Peanut Butter também não. É, eu acho que é isso. Eu gostava também da Princess Caroline com o Ralph, mas não funcionava, infelizmente. Aí, pra temporada favorita, eu coloquei a sexta temporada. E eu realmente acho que ela é minha favorita. Eu não sei se é porque ela dura mais, mas eu amo essa temporada. Eu até acho que a quinta tem menos defeitos. A quinta é meio uma temporada perfeita, com várias coisas muito boas. Mas a sexta temporada curou partes de mim e machucou partes de mim de um jeito que eu acho que eu achei importante e que eu gostei. Porque tem o lance dela ser mais longa e obviamente eu sempre vou querer mais BoJack Horseman, né? Não tenho o que ver. Mas pegar episódios tipo um cavalo entra numa clínica de recuperação que mostra o processo que levou o BoJack a chegar onde ele chegou e as coisas que ele tá fazendo para tentar sair da situação de vício na qual ele se encontra. Eu acho isso muito importante e foi muito importante pra mim ver isso em tela. A sexta temporada também é onde acontecem os casais que eu mais gosto. O Rosto da Depressão é um dos meus episódios favoritos, eu acho ele fantástico e ele me fez sentir melhor sobre a série, tipo, sentir que as coisas poderiam se resolver. Tudo bem, depois tudo deu errado de novo, mas foi um momento pra respirar, a sensação de como se você estivesse se afogando e aquele é um momento pra respirar e ficar tipo, não, tá tudo bem. E eu acho que por ter tido esse episódio, eu consigo imaginar que no futuro, no que aconteceria depois do que a gente viu no fim da série,
o BoJack poderia ficar bem, porque ele já fez isso uma vez e ele já aprendeu coisas de verdade. Também tem bons defeitos nessa temporada, que é um dos meus episódios favoritos. Meu episódio favorito tá nela, a vista do meio pra baixo. E o final tá nela e eu acho o final perfeito. Eu gostaria que mais coisas tivessem acontecido antes do final, mas eu acho o final perfeito. Tá, vamos ver qual é o próximo tópico. Amizade preferida. Eu coloquei Diane e BoJack e eu sei que isso talvez seja meio polêmico, porque obviamente no fim da série a amizade deles acaba e a amizade deles tinha que acabar porque eles não eram bons um pro outro. Isso não quer dizer que a relação deles não é meu Império Romano, porque ela é. Eu penso muito na amizade entre eles, porque tem tantas coisas desde o começo, o BoJack sendo apaixonado por ela porque ela era uma pessoa que estava lá para aprender mais sobre ele, e depois eles se tornando melhores amigos porque eles lidavam com as mesmas dificuldades, mesmo que lidassem de jeitos diferentes, e a forma como eles brigavam e a forma como ela confrontava ele e o contraste entre os dois, ela tentando ser melhor apesar das circunstâncias e ele se afundando cada vez mais. Tem alguma coisa na amizade deles que me faz voltar pra ela o tempo todo, e eu acho que a base da série é a amizade deles. A série começa quando ele conhece a Diane e acaba na última vez que eles vão se ver. E o fato de que a gente viu tudo isso acontecer, a gente viu tudo isso se desenrolar, é muito importante. Eu sei que tecnicamente ele já conhecia ela desde o Halloween que o Mr. Peanut Butter levou a ela, mas eu tô falando conhecer de verdade. A série é meio que sobre a relação entre essas duas pessoas e ela sempre foi a pessoa que mais afetou ele, porque ele deixou ela conhecer ele de verdade e a partir dali ele queria a aprovação dela e ao mesmo tempo ele não sabia como ter isso porque ela não ia passar a mão na cabeça dele quando ele fizesse alguma coisa errada, diferente do que acontece com outros personagens da série. E eu acho muito interessante, muito crua essa relação entre eles. É por isso que eu tenho a última cena da série tatuada no meu braço, porque significou muito pra mim. E eu acho que, mesmo que fosse uma amizade que tinha que acabar, e eu entendo, tinha que acabar, não se sustentava, não era bom pra ela, é a minha favorita. É diferente de todas as outras relações que a gente vê na série. E isso é dizer bastante, porque tem boas relações na série. E às vezes eu acho que talvez ele nunca tenha deixado de ser apaixonado por ela. Eu acho que parte dele sempre foi meio apaixonado por ela. Talvez porque ele queria essa aprovação dela, ou talvez só porque ela era incrível e ele se sentia compreendido. Mas de qualquer forma, escolhi eles, talvez seja meio julgável essa escolha. Aí aqui, melhor personagem secundário. E aí eu tô considerando os personagens que não são dos cinco principais só. Eu coloquei o Herb, porque eu amo esse personagem, eu sei que a gente viu pouco dele, mas eu acho que ele tem muita profundidade e eu até gostaria de ter visto mais sobre ele, porque tudo que ele passou e a relação dele com o BoJack e a forma como ele quebrou aquele estigma de que o perdão é a coisa mais linda que existe, você precisa perdoar todo mundo para seguir em frente. Eu achei magnífico. Eu amo isso, é uma das minhas coisas favoritas dessa série. E eu sei que muita gente aprendeu que não tem obrigação de perdoar com essa série. E isso é muito importante, esse personagem é fantástico. Aí eu coloquei a Hollyhock. Eu amo a Hollyhock. Eu queria muito ter visto mais dela, mas pelo pouco que a gente viu, eu já sou apaixonada por essa personagem. Eu acho ela uma querida, ela é muito fofa, muito engraçada. O jeito que ela e o BoJack se davam bem como irmãos era muito fofo. E eu gosto do fato dela ter quebrado o ciclo de trauma. Quando ela viu que tinha uma situação ruim com o BoJack, ela soube ir embora. E muitas pessoas na série não tiveram a capacidade de fazer isso, e isso custou muito pra muita gente, o que me leva a outra das minhas personagens secundárias favoritas, que é a Sarah Lynn. A Sarah Lynn não era a melhor pessoa do mundo, mas ela nunca teve a chance de ser. Ela foi colocada numa indústria que não perdoa ninguém quando ela era muito nova, antes de ter a chance de escolher. Ela virou uma artista muito famosa e todo mundo queria coisas dela e ela nunca teve a chance de só ser uma pessoa. E beleza, em várias das aparições dela, ela tá se comportando de uma forma horrível, mas ela nunca aprendeu nada diferente daquilo. E ela nunca teve uma verdadeira chance de fazer melhor. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sei o quão realista foi
a retratação da Sarah Lynn. Eu sei que vários artistas mirins passaram por situações semelhantes. A morte dela é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que acontece na série, que é uma coisa que fica voltando o tempo todo por boa razão. E num nível mais descontraído, eu coloquei o Judah porque ele é basicamente perfeito e ninguém nunca vai me convencer do contrário. Eu acho esse personagem perfeito. Ele é super eficiente, ele é super prestativo, ele enxerga a Princess Caroline como a deusa que ela é, porque as outras pessoas da série não percebem o quão perfeita ela é. E eu sei que ela tem defeitos e tudo mais, mas assim, se ela errou, foi tentando acertar, é só isso que eu tenho a dizer. E o Judah percebe isso, o Judah percebe como ela é magnífica. E ele tá sempre lá por ela. E eu, ai, não sei, eu gosto do quão verdadeiro ele é. Tudo sobre ele me agrada e eu amo que os dois ficaram juntos no final. É uma coisa que me deixa muito feliz. Eu espero não estar esquecendo de alguém, mas eu provavelmente tô, então a gente pode ter um episódio só sobre os melhores personagens secundários. Aliás, só sobre os personagens secundários, os melhores e os piores. E por falar em piores, eu trouxe aqui a minha seleção dos piores de algumas coisas também, igual a gente acabou de fazer com os melhores. Primeiro, pior episódio. Na minha opinião, o pior episódio é o que foi traduzido para Corra, Diane Wayne, Corra. Eu odeio esse episódio, é o quinto episódio da primeira temporada e eu vi ele 2 vezes na minha vida. Eu já vi essa série 1 zilhão de vezes, mas eu só vi esse episódio uma vez na minha vida. Uma não, duas. 2 vezes na minha vida porque eu acho ele muito insuportável. Eu entendo que ele foi importante pra mostrar pra gente que a Diane veio de uma família que não respeitava e não valorizava ela. Só que, meu Deus, parecia que esse episódio tinha 3 horas de duração, não acabava, tava arrastado, chato. Eu odiei conhecer a família da Diane, apesar de entender por que a gente precisava conhecê-los. E o subplot da Princess Caroline e o Todd fingindo que a casa do BoJack era do David Boreanaz é muito engraçado e serve mais tarde pra questão toda do set de Filbert ser modelado de acordo com a casa do BoJack, achando que é a do David Boreanaz. Mas, tirando isso, esse episódio é meio insuportável. E é um que eu sempre pulo quando eu vou rever. Aí, pior personagem. Eu indiquei alguns aqui, só que o problema é que todos eles são bem secundários. E eu acho que algumas pessoas vão sentir falta de alguns nomes aqui, mas vamos lá. Eu coloquei o Butterscotch, pai do BoJack, porque pra mim ele é absolutamente terrível e desprezível. Ele é pior que a Beatrice. Eu já falei sobre isso antes, mas vou falar de novo. Eu acho que ele é pior que a Beatrice em vários aspectos. Ele nunca esteve lá pelo BoJack. A Beatrice, por pior que fosse, estava lá. O que eu não vou fazer juízo de valor também, se é melhor ou pior, só sumir. Mas ele era péssimo, ele era agressivo. Dá a entender na série que ele era agressivo com a Beatrice também. Ele era arrogante, ele se achava melhor que todo mundo e ele era pior que todo mundo, vou falar. Acho esse personagem péssimo. E ele é grande parte do que faz o BoJack se tornar uma pessoa ruim. E tem o lance todo da gente não saber do passado dele, então não tem como redimir ele de nenhuma forma. Porque, apesar de achar que ela é uma má pessoa e que as coisas que ela fez são horríveis, eu consigo entender o que levou a Beatrice ao lugar onde ela acabou. Eu não consigo entender o Butterscotch porque eu não sei de onde ele veio. Aí eu coloquei o Flip, que é aquele diretor de Filbert, e várias coisas nele me incomodam, porque ele era aquele diretor que era um idiota e se achava muito esperto. E ele achava que ele era o cara, que ele era um gênio da literatura. Da literatura, não, né? Da escrita. Ele achava que ele era muito esperto e muito inteligente, mente de titânio. Mas a verdade é que ele fez a coisa mais basicona. As coisas interessantes que aconteceram em Filbert, a maioria veio da Diane. E ele basicamente queria fazer a coisa mais unidimensional e clichê. E eu tô falando isso, mas eu morro de vontade de ver Filbert. Eu queria muito que fosse real. Mas a razão principal pra eu desprezar tanto esse personagem é aquela cena em que o BoJack começa a enforcar a Gina e ele manda ligarem a câmera de novo quando ele percebe que ele tá enforcando ela de verdade. Eu já tinha nojo do Felipe, eu já achava ele péssimo. Depois disso, eu tive certeza absoluta que ele era um dos personagens que eu mais odiava na série. Foi tão podre e
tão desrespeitoso e é a forma como vários diretores de cinema são conhecidos por tratar as mulheres com quem eles trabalham, né? Muito mal, mas eu odeio esse personagem. Aí eu coloquei aqui o Vance Wagner e ele é assim, bem terciário. Ele aparece poucas vezes na série, graças a Deus. Ele é aquele cara que é super cancelado em Hollywood e vive reaparecendo e ele é podre. Eu nem sei muito o que falar sobre ele além disso. Ele é uma pessoa horrível e ainda bem que ele aparece tão pouco, porque eu não teria suportado ver mais dele. Os episódios em que ele aparece são difíceis de assistir. E por último, eu coloquei o Hank Hippopotamus, porque ele era basicamente um assediador e ele era podre e eu odiava ele. Mas ele também aparece por um episódio só. Então, pelo menos a gente não teve que passar tanto tempo com ele, mas eu queria que o desfecho tivesse sido diferente. Eu queria que ele tivesse se ferrado de alguma forma. Mas eu também entendo que isso não aconteceria, porque, né? Várias vezes na vida real essas pessoas se safam com esse tipo de comportamento, então faz sentido ele ter se safado. Por mais horrível que isso seja. Aí, pior casal, eu coloquei Princess Caroline e Rutabaga porque aquele coelho era simplesmente podre. Ele era casado, ele tratava ela super mal. Os dois não tinham química nenhuma. Ela caía no papo dele e eu ficava tipo, pelo amor de Deus, Princess Caroline. Tava melhor quando você tava namorando 3 crianças de sobretudo, fia. E coitada da Princess Caroline, ela fez parte de alguns casais ruins, né? Porque com o BoJack, péssimo. Com o Rutabaga, nem chegou a ser um relacionamento, mas assim, podre. O Vincent era literalmente, como eu já disse, 3 crianças de sobretudo. E se você tá ouvindo isso e você ainda acredita que o Vincent era um adulto, por favor, vê a série de novo. Eu preciso que você veja a série de novo, com os olhos abertos e o volume alto. E aí você volta aqui pra mim e fala se você ainda acha que o Vincent era um adulto. Mas enfim. A Princess Caroline deu uma boa sofrida nesse setor de relacionamentos, mas eu acho que o que eu mais odeio é o Rutabaga. Também tem em casais ruins assim, tipo o Mr. Peanut Butter e a Pickles. Eu não vou fingir que eles eram um bom casal, até porque fica bem óbvio que eles eram péssimos um pro outro, e depois ela até vai embora com o outro mano, que é um dos personagens mais insuportáveis, o Joey Pogo. Eu esqueci de colocar ele em piores personagens. É que ele não é uma má pessoa igual os outros que eu listei, mas enfim. Tem alguns casais ruins na série, mas quando eu tava fazendo essa lista, o primeiro que eu pensei foi a Princess Caroline com aquele coelho desgraçado. A pior temporada. Eu acho que a pior temporada é a primeira. E eu não tô nem dizendo que ela é ruim, porque eu não acho ela ruim. Eu gosto da primeira temporada. Eu gosto de todas as temporadas. Ela só não tinha chegado ainda no nível que a série chegaria. Mas pra mim a série foi melhorando progressivamente de uma temporada pra outra. Nossa, inclusive mais cedo eu tava falando de temporadas favoritas e não falei da quarta, né? Que tem alguns dos melhores episódios da série. Deveria ter falado da quarta temporada. Tô falando agora. Quarta temporada maravilhosa. Mas eu acho que essa série vai melhorando. Então a primeira temporada é a mais fraca e ainda não tinha me prendido de vez. E por fim, a pior amizade. E cara, eu quase coloquei BoJack e Diane nessa categoria também, apesar de ter dito que eles eram a minha favorita, porque, como eu disse, eles não podiam ser amigos, eles eram ruins um pro outro. Mas não. Eu ainda acho que a amizade deles tinha algo bom e importante, algo que ajudou o BoJack de uma certa forma e, como a Diane disse, ajudou ela a ser a pessoa que ela deveria se tornar. Eu acho que, infelizmente, a pior amizade era BoJack e Sarah Lynn, porque essa amizade acabou resultando na morte dela e muito antes disso, cara, muito antes eles já eram péssimos juntos. Ou ele queria se aproveitar do sucesso dela, ou ela queria abusar da boa vontade dele, ou teve aquela vez que eles se envolveram fisicamente, que eu achei absolutamente podre e horrível. E se ele tivesse deixado ela em paz, se ele não tivesse insistido em ser o parceiro de festas, cara que ela pega, figura paterna, tudo ao mesmo tempo, talvez ela tivesse sobrevivido. Talvez ela tivesse achado um jeito de melhorar e de virar arquiteta. Então, pra mim, essa é a pior amizade porque é a mais destrutiva e levou a vida dela embora de uma certa forma. Não tô dizendo que é totalmente culpa dele, porque tem vários fatores envolvidos, mas essa tem que ser a pior amizade. E agora vamos falar sobre algumas perguntas mais abertas, assim. Com qual personagem você mais se identifica? A personagem com quem eu mais me identifico é a Diane.
Não só porque nós duas somos escritoras e nós duas temos depressão. Pronto, definiu a minha vida. Escritora com depressão. Não, mas não só porque eu luto com alguns dos mesmos problemas de saúde mental que ela luta e a gente faz a mesma coisa, mas também porque sempre que ela tomava uma posição na série eu pensava, isso é provavelmente o que eu faria também. E foi muito importante pra mim ver o crescimento dela e quando ela sofria de uma certa forma, isso também me consolava um pouco porque eu me sentia representada e vista na dor dela. E ver ela melhorar me deu esperança de melhorar porque, ela é a personagem com quem eu mais me identifico. E eu sentia muito as coisas que aconteciam com ela como se fossem comigo, quase, porque eu não sei, eu tenho uma conexão com esse personagem. É egocêntrico eu falar que ela é minha personagem favorita e depois dizer que eu me identifico muito com ela? Talvez. Talvez seja um pouco. Essa é uma preocupação que a Diane teria. Ela teria esse questionamento. Outra coisa na qual eu sou igual a ela, a Diane pensa demais e isso atrapalha ela e a mesma coisa acontece comigo. Me identifico bastante com a querida. Não sei quem tá pior, né? Eu ou ela. Outra pergunta, qual a pior coisa que o BoJack fez? Cara, a pior coisa que o BoJack fez tem que ser esperar 17 minutos pra chamar ajuda pra Sarah Lane. Até eu tenho um vídeo no TikTok no qual eu falo que provavelmente não teria feito diferença ele ter esperado ou não. Eu tava errada sobre isso. Depois eu fui rever, ela chegou viva no hospital. Ela morreu no hospital. Então, sim, aqueles 17 minutos poderiam facilmente ter feito ela sobreviver. E ele preferiu esperar. Tudo bem, ele provavelmente achou que ela já tinha morrido. Mas não é papel dele achar nada em relação a isso. Ele devia ter chamado ajuda. Ela confiou nele e ele fez isso. E eu acho isso horrível. A outra pior coisa que ele fez é em New Mexico, a coisa toda com a Penny, que eu acho imperdoável. Inclusive, vamos falar um pouco sobre isso? Porque vira e mexe eu recebo comentário em vídeo de pessoas falando: ai, não entendo por que fizeram todo aquele drama com a Penny, como se ela fosse uma vítima, sendo que ela queria ficar com ele e usou todos os argumentos. Gente, a Penny era uma adolescente, ela era praticamente uma criança. Eu tenho 24 anos, eu olho para pessoas de 17 anos e penso, ok, uma criança. É normal ela querer tomar uma decisão meio irracional, meio errada e meio perigosa. Ela não tem que ser a pessoa responsável da situação, ela só tem 17 anos. A pessoa responsável deveria ser o cara de 50 anos, que é o BoJack, e no mesmo dia, isso nem é um fator, mas momentos antes ele tava beijando a mãe dela, depois ele foi lá e ele deixou a porta aberta do barco para ela entrar. Ele fala: eu gosto de pensar que eu não teria feito nada mesmo se a Charlotte não tivesse interrompido. Mas a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. E não dá pra culpar a Penny da situação, porque, novamente, ela estava sob a responsabilidade de um adulto, e esse adulto deveria ter protegido ela. E, segundo, a gente tende a tomar decisões idiotas quando a gente é jovem. Infelizmente, isso é verdade. A gente às vezes até acha, ai, nossa, que legal, um cara mais velho. São pensamentos que você pode ter quando você é jovem. É papel do adulto tomar a decisão melhor e ele não tomou e ela é uma vítima por isso. É óbvio que ela ficou traumatizada. Muitas vezes uma coisa acontece e na época você fica tipo, tudo bem, não foi nada demais. E aí o tempo vai passando e você começa a perceber o quão bizarro foi, e o quão errado foi e o quanto não deveria ter acontecido. E foi isso que rolou com a Penny. Então eu acho um absurdo quando as pessoas tentam falar que ela não é vítima de nada. Essa é interessante. De 0 a 100, o quão culpável o BoJack é pela morte da Sarah Lynn? Nossa, eu vou ter dificuldade pra enumerar isso. Olha, se for parar pra pensar de um ponto de vista prático, ele ter esperado 17 minutos dá bastante culpa pra ele. Eu diria uns 50% só disso, só que tem mais responsabilidade dele aí. Porque parte do que fez a Sarah Lynn tomar o rumo que ela tomou na carreira foi aquele conselho que ele deu pra ela, de que ela nunca pode parar de dançar e ela tem que continuar entretendo sem parar. E isso ajudou a levar ela pra morte dela. E também tem o lance de que ela estava sóbria e ele convidou ela pra sair e usar tudo que eles podiam por meses.
Então eu acho que ele é bem culpável, não totalmente, porque ela é uma mulher adulta que estava tomando as próprias decisões e também porque outras pessoas têm culpa no cartório. Eu acho que a mãe que fez ela ser famosa desde criança é culpável também. O padrasto que fazia supostamente coisas horríveis com ela também tem sua parcela de culpa, porque a Sarah Lynn só morreu porque o estado mental dela já estava muito debilitado e ela usava várias coisas por conta disso. Então muita gente tem culpa no cartório. Eu vou dizer que o BoJack tem 60% de culpa no que aconteceu. Ele é mais culpado do que não culpado, mas tem vários outros fatores. E a mesma coisa poderia ter acontecido com ele, ele teve algumas circunstâncias semelhantes na vida dele. Não sei se isso faz sentido, mas foi como eu pensei agora. Essa opinião muda bastante pra mim. Em alguns momentos eu acho ele bem mais culpado que isso, mas hoje eu vou me contentar em 60. Como a sua experiência com a série mudou com o passar do tempo? Cara, minha experiência com a série mudou com o passar do tempo de várias formas, tanto no sentido de começar a amadurecer e ver algumas coisas de um jeito diferente, quanto no sentido de começar a valorizar mais algumas partes da série que eu não apreciava tanto. E também tem o lance que vem com reassistir, porque desde que eu vi BoJack pela primeira vez, lá em 2020, eu o revi várias vezes, e aí, por exemplo, da primeira vez que eu vi, eu achava que o BoJack e a Diane eram um vai, não vai, que talvez eles fossem ter alguma coisa. Nas outras vezes eu já não me sentia assim e eu entendia porque não tinha acontecido. Fora que eu acho que quanto mais tempo passa, mais eu valorizo o arco de melhora dele. O arco dele procurando ajuda e tentando se ajudar e tentando se tornar uma pessoa melhor e tentando cuidar de si mesmo e dos outros. Isso sempre foi tocante pra mim, mas é cada vez mais. E eu também acho que a mensagem final da série de foi bom enquanto durou, as coisas não precisam durar para sempre para elas serem especiais e importantes, faz mais sentido conforme a gente vai ficando mais velho. Cada vez mais a gente se identifica com isso, a gente perde pessoas, momentos acabam, a nossa vida muda e a gente percebe que algumas coisas são boas enquanto duram, algumas pessoas têm que passar pela nossa vida, mas não vão ficar para sempre, então eu acho que isso mudou na minha experiência enquanto eu vi a série. Qual a sua teoria favorita sobre a série? A minha teoria favorita, eu vou dizer duas. Uma é, tipo, bem pesada, mas é uma das minhas favoritas. E a outra também é meio. Enfim. A primeira teoria que eu mais gosto e que eu mais acredito é que o Butterscotch, pai do BoJack, se autoeliminou. Eu acho que ele fez isso por conta do livro dele ter sido fracassado e que o lance todo do duelo foi mais uma desculpa da mãe dele para não falar a verdade, porque isso acontece bastante, ocultarem esse tipo de causa da morte. Então eu diria que essa é uma teoria que eu acho boa e eu acho válida e realista. E outra teoria que eu gosto bastante e que eu acredito e que deixa tudo muito mais triste é que o Herbie era apaixonado pelo BoJack. Eu acho que a gente tem alguns indícios disso, tipo aquela cena em que o Herbie beija o BoJack, e eu sempre tive essa sensação, só que aí eu falei com algumas pessoas que eu conhecia que tinham visto e elas ficaram tipo, não, nada a ver. E aí quando eu postei um vídeo sobre o Herbie e o BoJack, alguma pessoa comentou lá que achava que o Herbie era apaixonado por ele, e eu falei que eu também achava, e várias pessoas falaram que também achavam. E eu sempre li dessa forma e eu acho que isso torna tudo bem pior, porque aí, além do Herb ter sido traído pelo amigo dele, ele também teve o coração dele partido por uma pessoa que ele amava. E eu acho que ele amava o BoJack como amigo também, mas eu acho que ele amava o BoJack em várias formas diferentes. E isso me deixa bem triste, porque eu amo esse personagem e eu acho que ele sofreu bastante. E principalmente eu, sendo uma pessoa não heterossexual, tenho sentimentos fortes em relação ao que aconteceu com o Herb. A injustiça de tudo que aconteceu com ele. Qual é o episódio mais lindo e qual é o mais triste? O episódio mais lindo, na minha opinião, é O Rosto da Depressão, porque é um episódio sobre cura. Não só o BoJack se curando com ele mesmo, como também curando as relações dele.
É um episódio em que ele genuinamente, porque ele quer, faz coisas legais para as pessoas que sempre tiveram lá por ele e para quem ele não tinha feito muitas coisas legais até então. Ele tá genuinamente se tornando uma pessoa melhor e uma pessoa nova, e eu acho aquilo muito especial. E como eu já mencionei antes, ter aquele momento em que ele tá se transformando de verdade mostra que ele tem a habilidade de se transformar de verdade. E eu acho isso muito lindo e muito poderoso. Esse episódio é maravilhoso. O fim, quando começa a tocar Take Me Down Easy, essa música virou uma das músicas que eu mais gostei na série. E eu acho maravilhoso. Esse é o episódio mais lindo, na minha opinião. E o mais triste. Olha, o mais triste talvez seja o último. Tem alguns que me fizeram sofrer bastante. Os episódios da Diane geralmente me pegavam muito, tipo Bons Defeitos foi um forte pra mim. E o episódio da morte da Sarah Lynn, obviamente, foi horrível e eu chorei muito com tudo que veio depois. Eu chorei muitas vezes vendo essa série, né, gente? Porque tem vários episódios tristes. Tem o Angela, que é um que eu até evito um pouco assistir porque ele me deixa mal. Só que eu acho que o mais triste de todos é o último. Porque ele é agridoce e eu acho que isso me pega num lado emocional muito forte. Tipo, uma coisa que é triste, porém com uma mensagem, mexe muito comigo. E eu acho que esse é o episódio mais triste e também é um dos mais lindos. Aquela despedida final entre a Diane e o BoJack foi muito significativa pra mim, e a despedida dele com todos os personagens foi. A dança dele com a Princess Caroline, ele e o Todd conversando do lado da praia. Tudo isso é tipo. É o fim perfeito pra série, mas foi o episódio que mais me fez chorar quando eu terminei de ver esse episódio. Eu chorei por horas, eu terminei de ver de madrugada, chorei por horas, aí de manhã eu tinha terapia, eu consegui parar de chorar pra ir pra terapia. Chegando na terapia, eu comecei a falar do episódio e chorar mais. Então, assim, talvez esse tenha sido o mais triste pra mim. Em qual episódio o BoJack se tornou sua série favorita? Cara, essa é difícil de responder porque a partir de um certo ponto eu vi tudo de uma vez. Eu acho que talvez tenha sido aquele episódio debaixo d'água. O episódio que é mudo, pela maior parte. Talvez tenha sido esse episódio, porque eu lembro que depois disso eu não larguei mais a série. Depois disso eu fiquei obcecada e eu não parei mais de ver e não parei até hoje. Não parei de ver e falar sobre. Então, talvez tenha sido o da água que fez virar minha série favorita. E de primeira eu relutei um pouco, porque eu tava tipo, não, impossível que essa série vai ser minha favorita, mas obviamente é minha série favorita, é a melhor série que existe, eu vou defender isso pra sempre. E talvez tenha sido o episódio Debaixo d'Água. Esse episódio é fantástico. Eu tava olhando um top 10 episódios que eu fiz esses tempos atrás e não tava no top 10 esse Debaixo d'Água, mas deveria estar, porque foi muito importante e virou uma chavinha na minha cabeça. Não sei porque aquilo me fez ver. Eu já sabia que essa série era especial, isso me fez ver o quão especial ela era. E depois disso só foi crescendo dentro de mim. E no fim da série eu não tinha dúvida nenhuma de que ela era minha favorita. Eu só sabia e eu sei até hoje. Ah, e agora a última pergunta. Tem algum episódio que você precisou ver duas vezes ou parar, refletir e digerir o que aconteceu antes de continuar? Olha, sim. A vista do meio pra baixo foi um que eu precisei ver de novo porque foi um impacto muito forte e eu queria absorver completamente tudo que tinha acontecido porque eu sentia que era uma mudança na minha vida. E o último episódio também, eu já preparada pra porrada emocional que ia ser, quis rever depois de ver, depois da sessão de terapia. Porque aí eu já sabia o que esperar e ainda me pegou da mesma forma. Se eu falar muito sobre aquele final da Diane e do BoJack, eu choro. Então, até hoje me pega demais. Mas esses dois são os que eu lembro de ter precisado rever pra absorver totalmente. E eu acho que bons defeitos também na época. Mas com o tempo, obviamente, eu acabei revendo todos. É, uma vez só, aquele que eu falei que é o pior, o Live Fast Diane Wayne. Mas os outros
Todos eu já vi várias vezes. E eu sinto que essa é uma série que quanto mais eu assisto, mais coisa eu percebo que eu não tinha visto ainda. E é fantástica e eu amo. A minha série favorita, obviamente. Gente, mas então por hoje é isso. Eu não sei de que tamanho vai ficar esse episódio, porque eu tive umas pausas pra beber água e tudo mais. Eu vou editar ele, eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma coisa que vocês querem que mude, podem deixar nos comentários. Se vocês tiverem sugestões de temas, de convidados, se vocês tiverem perguntas, pedir ranking, top 5, top 10, o que vocês quiserem. Se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão para o podcast, deixem aí nos comentários, porque eu vou ler tudo e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, se vocês estiverem aqui até agora. Muito obrigada por ouvir, um beijo e até semana que vem.